Boa tarde a todos. Essa é mais uma conversa online do Sindiconte Rio. Hoje nossa conversa é com o Dr. Gilson Gonçalves, conhecido como Mago da CLT, que vai abordar o tema Desafio do Mago da CLT, prática da legislação trabalhista, os erros mais praticados no departamento pessoal. E com vocês, segue um vídeo de apresentação. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E aí, Evelyn? Boa tarde, tudo bem? Tá bem? Boa tarde, presidenta. Como é que tá? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo. A palavra é tua antes da minha. Presidente é presidente, ué.
Gilson, bom ter você conosco novamente. E a parte trabalhista realmente é um desafio trabalhista. E vamos hoje conversar um pouquinho, motivados até pelo curso que você depois, com certeza, vai falar um pouco. Então, para não demorar muito mais, que já estamos aí nesse horário, eu passo a palavra para você. Muito obrigada por estar aqui e obrigada a todos que estão nos assistindo ou que poderão nos assistir depois. Tá? Bom, boa apresentação aí. Valeu. Obrigado e obrigado pelo convite. Bom, pessoal, eu acho que vocês já devem me conhecer, ou das redes sociais, ou de curso, ou dos livros, ou eu tinha um programa, né, um quadro na Maria Braga, lá na Record, que eu falava sobre aborto, sobre licença maternidade, sobre aposentadoria, pensão por morte, todo esse universo da área trabalhista. Então, vocês já devem saber que eu tenho um jeito bem informal de expor o assunto. Eu acho que esses prêmios que vocês viram aí de Top of Mind, de melhor do Brasil, eu recebo por uns 13 anos seguidos, mas tem muita gente boa por aí. É que eu acho que é o meu jeito de conversar, é o meu jeito de explicar, de não falar juridiquês e de interagir com vocês, principalmente num curso online, né? Onde a gente já não está aí pertinho, né? Para dar uns tapas na mesa, então a gente tem que estar ali conversando com vocês. Então eu gostaria que vocês desbloqueassem o microfone, né? Não é uma palestra do jeito que vocês estão acostumados, nós vamos interagir, eu quero bater papo, eu quero conversar, eu quero discutir o assunto com vocês, eu quero ouvir vocês, não sou só, é um bate-papo isso. Então, Sônia, eu estou vendo o teu nome aí primeiro. Pode desbloquear isso aí, menina. Eu quero falar oi para você. A Sônia é uma convidada nossa, não é? Sônia, cadê você? Desbloqueia aí, Sônia. Você é a primeira já que eu quero falar oi. Eu quero falar também com a Josi, eu quero falar com o Bruno. Ô, Brunão, vem aí, rapaz. Desbloqueia aí para falar oi para mim. Amanda, Sérgio. Meninos, pode desbloquear o microfone. Você pode deixar o computador aí, vai trabalhar, tá errado. Tá certo? Não, vai, vem falar comigo. Senão eu vou embora, hein? Se ninguém falar comigo, eu vou embora. Oi, Gilson. Oi, quem é você? É a Josi. Ô, menina, de onde você está? Em Araraquara. Ah, você é do sindicato? Do escritório. Não, do escritório Ribeiro Carletti. Isso. Em agosto eu estou fazendo a palestra, o curso com você, hein? Ah, você vai adorar o curso. Ah, eu já adoro. Ah, você já foi minha aluna, não já? Já sim. Já. Ô, Josi, então faz assim, Josi. Fala para esse pessoal aí falar comigo, porque eu não sou bicho de 7 cabeças. Eu só sou um pouquinho chato, mas eu não sou muito, não. Fala para eles falarem comigo. Falem com o Gilson, ele é um amorzinho. Vamos ver se funcionou. Oi, Sônia. Oi, Gilson. Oi, menina! Me falaram que os cariocas são todos despachados, que gostam de falar. Ué, cadê, Sônia? Não tô vendo nada disso. Não somos tão despachados assim. Ó, fique aí que eu quero falar com você mais, tá bom? Deixa eu ver mais, né? Um rapaz, cadê? O Sérgio. Oi, Amanda é do sindicato, né? Amanda é do sindicato. Certo. O Bruno, cadê você, Brunão? Desbloqueia aí, poxa, para a gente interagir, para a gente conversar. Eu tenho um monte de coisa para falar para vocês. Ó, tem uma Valéria Gonçalves. Com o meu sobrenome tem que falar comigo. Nós somos primos já. Aurora, boa tarde, Aurora. O Samsung. A Alessandra. O Lucas. Boa tarde. Oi, quem é você que falou boa tarde? Sou eu, Alessandra Meirelles. Oi, Alessandra. Você pode conversar um pouquinho comigo? Porque eu estou me sentindo triste, porque ninguém quer falar comigo, Alessandra. Ah, não fica triste não, que a gente vai conversar sim. Então, já. Alessandra, me conta uma coisa. Eu estava falando com a presidente, né, ontem e hoje também, agora ela estava fazendo a abertura, e ela comentou sobre a área trabalhista, que realmente é um desafio. Aí eu queria ouvir de você, Alessandra. O que você acha? Por que você acha que é tão complicado? Qual que é a tua visão do tamanho de tantos erros? Porque quando eu dou palestra, eu fui consultor da IOB por mais de 25 anos, aí eu escrevi os boletins, e eu vejo que as pessoas não conhecem muito, sabe? Eles erram, eles têm umas inseguranças quando o empregado casa na sexta-feira,
quando fica doente durante o... Não o beabá, vocês sabem, é que quando você tem algumas situações um pouco mais complexas, que não aparecem dia a dia, eu vejo que as pessoas não conhecem muito. Na tua opinião, por que você entra nesses grupos e vê que as pessoas fazem um monte de perguntas bobas e aí cada um dá uma resposta diferente? Você pode falar para a gente o que você acha disso? Por que você acha que é assim? Assim, né? Eu vou falar a minha percepção, né? Eu acho isso, que aí depois todo mundo fala deles. Vai. Tá certo. Eu acho assim, né? Como muda muito, né, as leis, coisas sempre atualizadas, reformas trabalhistas, assim, a gente, pelo menos aqui, né, a gente precisa estar constantemente lendo, constantemente vendo o que atualizou, vendo o que saiu, ver o que derrubou, vendo a súmula que está em vigor, vendo até que dia, vendo... Então, assim, eu acho que a minha percepção é que, de repente, são as constantes mudanças, né? Que tem, até com questões de governo, às vezes é uma coisa autorizada, depois muda e retorna, às vezes não. Então, eu acho que é isso que causa um pouco mais de dúvida, porque essa área nossa não é aquele feijão com arroz todo dia, é aquela coisa que está sempre, a gente precisa estar sempre se atualizando, sempre verificando o que aconteceu de lei nova, o que caiu, o que derrubou. Então, a minha percepção, mais ou menos. E você não está errada, Alessandra. Esses dias eu sou consultor do Ministério do Trabalho e do Ministério da Previdência. Durante a pandemia, eu redigi, a pedido deles, né, um sistema que eles queriam fazer de padronizar, de consolidar essas várias leis que estão esparramadas por aí. Aí a gente lançou uma portaria, que é a 671, onde eu revoguei mais de 80 portarias e o decreto, foi mais de 135 decretos, eles foram revogados e as regras que estavam esparramadas nesses decretos, ela foi tudo para um decreto só. Então, você está certa. A nossa área, quem escolheu trabalhar no direito do trabalho, é uma área dinâmica, e muda a tabela da Previdência, e muda o salário família, e o Vale Transporte não era aplicar sobre comissão, agora aplica, agora depois deixou de ser de novo. O acidente de tragédia é acidente de trabalho, tem época que não é, porque a medida provisória não... A gente, se não ficar em cima disso, a gente fica doidinho, né, menina? Porque muda. Aquilo que a gente estava achando que era, não é mais. Mas sabe o que eu vou complementar na tua resposta, Lê? É o seguinte, eu fico muito triste. Eu dou palestras no Brasil inteiro para a FENACOM, SESCOM. Eu sou contratado e eu tenho mais de 4.500 cursos. Eu acho que eu sou o único sul-americano que faço parte das convenções da OIT na Suíça. Então, eu estudo muito. Eu tenho mais de 30 livros publicados. E sabe o que eu percebo? Que as pessoas não estudam mais, sabe, Alê? Eu vejo que as pessoas, talvez não é por mal, talvez por falta de tempo, eu não estou sendo pejorativo, arrogante, não é isso. Mas eu vejo que o pessoal mais antigo, eles pegavam os boletins da IOB que eu escrevia e pegava, marca-texto, estudava e buscava. E hoje você fala assim, José, é difícil acompanhar as mudanças. Mas você sabia, Lê, que tem coisas que não mudou e as pessoas continuam não sabendo. Eu vejo que eles chamam empregado de funcionário, eles chamam empregado de colaborador, eles trabalham 8h48 para compensar o sábado, e não é isso. Eles dão abandono de emprego publicando em jornal, e não é assim. Eles mandam cartinha com AR, e não é assim. Eles fecham a folha dia 25, e não é assim. Eles dividem o salário do mensalista para calcular o valor de um dia, eles dividem tudo por 30, e não é assim. Então, a gente percebe, você tem razão no que você fala, sabe? Muda muito, mas tem coisas, Alê, que não mudou e o pessoal não sabe. Então, eu fico apavorado, sabe? Eu conversando com a presidente, que é com a Diva, e eu falando, Diva, a gente está preocupado, né? Eu e os demais presidentes das federações aí, do Paraná, de São Paulo, enfim, a gente fala, esse pessoal que está procurando emprego na área do departamento pessoal, eles não querem mais estudar, não querem ficar... E ele é uma profissão super importante. Ela é pouco valorizada porque as pessoas também têm pouco conhecimento, entendeu? Porque as pessoas não se sentem seguras com isso. Quer ver o que eu vou conversar com você? Com todo mundo. E você fica aqui comigo para me ajudar. Olha só, eu vou fazer aqui um bate-papo com vocês
e vou dar umas 10 questões brincando aqui para a gente bater papo, para vocês descobrirem qual é a alternativa correta. Então, por exemplo, Alê, eu coloquei a pergunta número 1 e uma resposta dela você tem que assinalar. Não precisa falar para mim, tá bom? Se você tem vergonha, não quer falar, coloca no chat, que a Evelyn ela vai falar para mim. Gilson, lá no chat eles estão votando na A, na B, na C e na D, para eu ter uma ideia. Então, eu vou perguntar assim para vocês, para todo mundo, e a Alessandra vai lhe ajudar. Por motivo do casamento, o empregado pode deixar de comparecer ao serviço por 3 dias consecutivos. Essa regrinha, gente, está lá no artigo 473 da CLT, e todo mundo, eu acho, que sabe. Daí a Alessandra fala assim, Gilson, o empregado trabalha de segunda a sexta. O casamento é na sexta. Sexta-feira, ele já falta para poder casar. Então, ele vai ter a sexta, é o primeiro dia. Se a lei coloca deixar de comparecer ao serviço por 3 dias consecutivos, quando é que ele volta? Aí a primeira opção é, ele tem folga sexta, sábado e domingo e volta na segunda. Ou a folga vai ser sexta, segunda e terça, e ele retorna na quarta. Ou ele vai ter a primeira folga na sexta e os outros dias ele pode folgar quando ele escolher, desde que seja dentro daquele ano que ele casou. Ou a folga vai ser segunda, terça e quarta. Todo mundo coloca assim no chat. Meninos, a número 1, coloca 1-A ou 1-B ou 1-C ou D. Aquelas que vocês acham que as pessoas estão respondendo. E hoje, antes de vocês chegarem na sala, eu arrumei uma paquita, uma assistente de palco, que é a Evelyn. Evelyn, olha aí no chat e vê o que eles estão votando, Evelyn, por gentileza. A maioria A e B. A e B? Mas é uma só. Vamos ver. Alessandra, você quer desempatar o negócio aqui, Ale? A Ali foi embora. Eu vou bater nela se ela foi embora. Eu vou aí no Rio, obrigado. Oi, não. Eu votei na A. Na A? Então tá. Então anota aí que é a A. Todo mundo que tá aí, pega um papelzinho e coloca 1A. Tá bom? Depois eu corrijo. Vamos para B, Alessandra? Vamos? Ali, a B eu fiz assim, Na admissão ou demissão, ou quando o empregado falta durante mês, o empregado tem o salário dele proporcional. Se você ganha R$2.000 por mês e você entra no meio do mês, sai ou falta, você não vai receber 2.000, você vai receber proporcional. Se o cara é mensalista, para eu calcular o valor de um dia do salário dele, eu vou dividir por quanto? Letra A, B, C ou D? Tem alguém... Gilson. Oi. Gil, é porque tem que botar novamente a pergunta aí. É porque saiu a pergunta. Ela tá. Veja se ela não tá. São muito pequenas. Voltou agora. Peraí. Voltou. Lá. Então, vamos lá, meninos. Então, para eu calcular o valor de um dia do salário, eu vou dividir a primeira opção, a A, é sempre por 30, porque ele é um mensalista. A letra B, sempre por 31. A letra C, sempre por 28. A letra D, pela quantidade, vai mudar. E aí? O que vocês acham? E a Evelyn vai fofocar para mim o que eles estão votando. A 2, eles estão escolhendo qual letrinha, Evelyn? D. A B? D de dado. D de dado. Entendi. D de dado. Joia. Então, vamos lá. Mais uma. Peraí, deixa eu fechar. Tá. A gente estuda também todo PCMSO, PPRA, LTCAT, né? O PPP. Inclusive, agora, né, eu que escrevo o manual do E-Social. Então, se alguém tem alguma briga com o E-Social, fala comigo, tá? Se não funciona a plataforma, não é problema meu. Mas aquilo que tem que ser informado através dos arquivos, tá comigo. Eu que faço, é meu setor e eu que faço isso. Não porque eu decido, porque o governo manda, o meu chefe manda fazer, né? Então, sou eu que faço a mando de alguém.
né? E aí a gente informou, inclusive, que todos os resultados ali do PCMSO, do SST, tem que ser informado no e-social. Então, é importante que vocês saibam que existe exame médico admissional, mudança de função, o de retorno, o exame médico de demissional e o periódico. A pergunta número 3 é sobre o exame médico periódico. Então, a pergunta é assim, ó, o exame médico periódico, de retorno, perdão, o exame médico de retorno à função deve ser feito quando? A, quando o empregado retornar de férias. Quando a empregada retorna de licença maternidade. Quando o empregado retornar de um afastamento por doença que durou mais do que 29 dias. Ou quando o empregado se afastar por doença ou acidente, quando for superior a 30 dias. Então, vota lá no chat para mim. A número 3, o que vocês acham? É a A, B, a C, a D. Coloca lá que a Evelyn vai esperar vocês votarem e vai falar para mim. Você acha que é qual, Alessandra? Eu acho que é a D. Bola ou dado? Não, é dado. Dado. Superior a 30 dias, né? Meninos, e vocês? Cadê vocês? Só a Alessandra que está falando comigo? Fala lá comigo também. Cadê vocês? Na verdade, pode ser até a C também, né? É uma só. Ah, tá. É, porque aí eu fiquei confusa aqui, porque a C e a D são... As pessoas confundem... Eu vou trocar, vou botar a C. Ok. Pode ser a C. Tá bom. E você, Ruth, Amorim, o Sérgio, o que vocês acham? Tem dois Sérgio, Moraes e o Gílio. E aí, Sérgio Letra D Moraes? de dado. Letra D de dado. Aí entra um cara agora que bate o negócio na mesa e fala, é essa. Ô, Sérgio, fica aí comigo um pouquinho. Me responda essa. Me ajuda aí. Ajuda eu aí, Sérgio. Vai lá, ó. Diga. A próxima pergunta, número 4, ela é sobre o contrato de experiência. Então, a gente estuda nos meus cursos, nos meus livros, né? O contrato de experiência, por prazo determinado, por prazo indeterminado, o contrato de safra, o temporário. Eu explico que quando o contrato é por prazo determinado e o patrão rescinde antes, ele tem que pagar metade dos dias que faltam, ou o aviso prévio, depende do artigo. Se é um empregado que pede a conta, você não pode descontar nada dele, porque senão você não consegue provar o prejuízo. Tem gente que desconta e nem sabe que não pode. A minha pergunta é sobre experiência. Presta atenção aqui, Sérgio. Eu fiz um contrato de experiência de 30 dias com o meu empregado. Esse empregado, ele trabalhou 10 dias e ficou doente. E me trouxe um atestado de 7 meses. Entendeu? Sim. Tranquilo. Ele era de 30, trabalhou 10 dias e ficou doente. Ficou um tempo tranquilo não é não, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas a gente vai ser, a gente explica, depois eu vou explicar, você vai ver como é mole. Aí eu queria saber, o que acontece com esse contrato, Sérgio? Ele fica suspenso e quando o empregado retorna, ele trabalha os 20 dias restantes. Pô, cara, eu te contratei para trabalhar 30, você trabalhou 10. Quando você volta, para de contar, quando você volta, trabalha o restante. Ou é a letra B, ou a letra C, ou a letra D. Deixa eu perguntar para a Evelyn. Enquanto vocês votam, a Evelyn vai olhar para a gente. Aí, vamos lá. Olha, essa é difícil, hein? Ah, é? Você acha difícil? Então vamos ver lá, pô. Depois eu vou te explicar, Sérgio. Você vai ver que, ó, é mamãozinho. Moleza, né? Para quem sabe, tudo é moleza. E você nunca mais vai esquecer, menino. Você vai ver só. Evelyn, o que eles estão votando, Evelyn, na número 4? A maioria é letra D também de dado. Uma só que votou agora na letra A. Letra A, o contrato é de 30, trabalhou 10, quando volta, trabalha a diferença, né? Que é na letra A. Vamos ver lá. Sobre férias, a pergunta aqui é sobre férias. A critério do empregador, elas podem ser fracionadas em até 3 períodos, mas nenhum deles pode ser menos do que 10 dias. Ou a letra B, pode iniciar em qualquer dia da semana. Ou, quando o empregado fica doente durante as férias, a contagem das férias para. Então, o empregado teve um azar danado. Ele tirou férias e foi para o Rio de Janeiro passear. Ficou doente durante as férias. Bom, para de contar e quando ele tiver alta, ele continua a gozar as férias dele. Ou, aí o outro é o abono pecuniário
se o empregado quiser, ele pode vender menos do que 10 dias. Só tem uma resposta certa. Vamos ver se as pessoas sabem? Vamos lá. Número 5, vocês acham A, B, C ou D? O que eles estão votando, Evelyn? O Sérgio Gigno botou A. A, ótimo. Vamos ver. D de dado. D de dado. Alessandra A. Aê, Alessandra. Obrigado por votar. Participa aí, Alessandra. O que mais, Evelyn? Mais 2 já. A Graça e a Priscila. Legal. Então, depois a gente corrige. Vamos ver a sexta, então. Quem você falou o último nome? Grazi? Graça. Graça. Ô, Graça, fala comigo. Deixa eu desbloqueia aí para falar oi para mim, menina. Senão eu não volto mais. Quando a presidente me chamar para bater papo com vocês, eu vou. Eu não vou participar. A Graça não fala comigo. Ela é chata, ela não quer falar. Cadê você, Graça? Pode falar oi para mim, menina. Olha, gelou mesmo. Então, vamos lá. O empregado trabalhou, agora é sobre o 13º. Ele trabalhou janeiro, fevereiro, março e se afastou por doença. E ficou afastado o resto do ano. Ficou um tempo como afastado. A gente sabe que sobre o 13º, ele recebe 1/12 por mês trabalhado e a fração igual ou superior a 15 dias, ela equivale a um mês. Então, se ele trabalhou janeiro, fevereiro e março, até o até o dia 4 de abril, e se afastou por doença, quantos avos de 13º ele recebe esse ano? Nesse ano ele não voltou mais. Então, a resposta primeira é 3/12. Ele perde o 10º porque ele ficou afastado mais que 6 meses durante o ano. Ele recebe 12/12. Ou ele recebe somente 4/12. Quer dar um chutão aí, Sérgio? Olha, tá difícil, hein? Eu acho que é a letra B de bola. B de bola, vamos ver. Sabe quem que eu acho que sabe? A presidenta. Ela tá lá com a carinha olhando, prestando atenção, com aquele sorrisão bonito, mas ela não respondeu nenhuma. Presidente, a gente exige que você dá uma sugestão aqui, presidente. Você deve isso para nós. Eu vou na não, letra é 13º, não é férias. Não, é é letra A. 13º. 13º é A. Letra A. Você não é bobo, né? Você foi logo com a presidenta, né, Sérgio? Até eu, que sou mais bobo, eu também digo assim, eu não sei, mas a presidenta falou, nós vai atrás. Vamos atrás dela. Legal. Então, vamos mais uma. Depois a gente corrige, presidente. O noturno. Olha que legal o noturno. Veja bem, ela apareceu aqui, ó. O noturno, a gente estuda o que é noturno. Na área urbana, na área rural é diferente, na pecuária é de um jeito, na lavoura é do outro. Então, para as pessoas entenderem, ser um bom gestor de DP, um gerente de departamento pessoal, aquelas pessoas que entendem tudo ali da legislação e tal, precisa conhecer todas essas regrinhas. E vocês vão conhecer, porque o sindicato está cheio de planos aí, a presidenta, ela tem uma preocupação muito grande de capacitar os profissionais da área, sabe? Para que vocês prestem bons serviços, para que os escritórios contábeis fujam das multas, porque hoje tudo tem multa. Errou, tem multa. O social cruza a informação e pega. Então, ela, como uma entidade de classe, é óbvio, né? É isso que a gente espera dela. Ela tem essa preocupação. Então, eles estão sempre aí fazendo eventos tal, para capacitar vocês. Na verdade, eu entendo ficarem... que é a partir das 23 até as 5h52 minutos e 50 segundos. Mas é uma coisa só? Como é que você está me dando? Você está querendo já dar 2 respostas, moleque? Como assim? Só tem uma certa. Então, sobre o noturno, a gente tem... Eu estou enrolando um pouquinho tal para vocês lerem e para dar a resposta, tá? Então, vamos lá. A primeira. Se o empregado trabalha até as 10 da manhã, a gente paga noturno até as 10. Mesmo que seja de dia, eu vou pagar noturno até... Está maior sol lá em Copacabana,
mas o empregado lá do Copacabana Palace está recebendo adicional noturno. Eu devo começar a pagar a partir das 23. A hora noturna, ela não tem 60 minutos. Aqui está dizendo que ela tem 52,50. E o empregado trabalha até às 7, eu pago noturno somente até às 5. Eita, pega! Agora a coisa ficou triste para o meu lado. Eu não sei, não. Vê o que eles podem me ajudar aí no chat, para me dar uma luz. Pergunta para os universitários. Letra A. Na letra A? E tem algum que não pôs na letra A? Qual é a opção dele? Letra D de dado. Isso. Letra D de dado. Interessante também, hein? Vamos ver se a Amanda quer arriscar, Amanda? Cadê a Amandinha lá do sindicato? Quer arriscar uma resposta? Ou você fala assim, ó, eu trabalho de dia, não trabalho à noite, não sei e não quero saber. Arriscaria a letra B. Na letra qual? B. D de dado? B de bola. Ah, B de bola. Interessante. Depois nós vamos conversar. Agora, minha pergunta é sobre estabilidade no emprego. Quando a gente fala em estabilidade, são períodos que o empregador não pode mandar embora, né? Ou o empregado é membro do sindicato, ou o empregado ele é membro da CIPA. Inclusive, a CIPA teve uma mudança bem grande agora, chama CIPA-A. Tá? Agora não é mais CIPA, é CIPA-A. Né? Tem mais uma função a CIPA. O empregado, a gestante, o acidentado. Então, a minha pergunta é sobre estabilidade. A gestante só pode ser dispensada 30 dias após o retorno da licença maternidade. Essa é uma opção. Ou não. Sobre estabilidade, o certo é o empregado que sofre acidente de trabalho e se afasta por 16 dias tem estabilidade de 12 meses após a alta. Ou a certa é, durante a estabilidade, a empregada gestante não pode pedir a conta, não pode pedir demissão. Ou a certa é, se o empregador quiser dispensar o empregado estável, ele pode. É só ele pagar o período e bota para a rua. E aí, agora, hein, Sérgio? Letra D de dado. Letra D de dado, letra D. Anota aí, então, mais uma resposta para a gente discutir daqui a pouquinho. E, Evelyn, a minha assistente de palco, o que eles estão falando aí, dona Evelyn, lá no chat? Fofoca para mim. Ó, tá dando a letra A de amor. A de amor? Que legal! Nós vamos ser bem amorosos com quem respondeu e vamos falar aqui, será que eles estão certo ou errado? Deixa para daqui a pouco. Amandinha, quer arriscar? Essa é difícil, hein? Essa eu estou em dúvida. Então, essa você passa. Eu iria na letra A também. Na letra A também? Tá bom. Mais uma. A gente estuda... gente, deixa eu contar uma fofoca quentíssima. Eu não sei se vocês sabem, mas daqui uns meses, né, uns 3 meses, talvez, deixa o Ministério divulgar. Eu sei porque fui eu que escrevi, mas ainda não foi divulgado pelo Ministério. Sabe que vocês têm que mandar para o E-Social? A admissão, que vocês já mandam, afastamento, que vocês já mandam, folha de pagamento, que vocês já mandam, o processo trabalhista, que vocês já passaram a mandar esse ano. Sabe o que vocês vão ter que mandar também? Todo o controle de ponto. O cartão ponto que o empregado bate, aqueles povos jurássicos, aqueles velhos antigos, que ainda tem tudo no papel, eu quero ver que eles vão se ferrar, porque não pode usar. Imagina usar papel, cartão manual, gente, que o cara pega a caneta e fica lá, 8, aí ele esquece de bater no ponto, aí no final do mês, o Evelyn, eles fazem assim, ó, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, até, sabe, sem variação de nada. Isso aí tudo vai acabar. Toda empresa ela vai ser obrigada a enviar um arquivo eletrônico, né, gente? Nós estamos falando em e-social, nós estamos falando em web, em DCTF web, tudo eletrônico. Como é que vocês acham que em 2023 ainda vai ter caneta, papel, daqui a pouco estamos dando os flitos, com um dinossauro mordendo o cartão ponto? Isso aí precisa ser mudado. O que esse cartão manual prova alguma coisa? O que o eletrônico, que os caras esquecem, o mecânico, aqueles cartãozão da época do Dom Pedro, se o cara está de teletrabalho, de home office, moderno, né, gente? As coisas mudaram.
Tem uns velhos que ficam insistindo Eles chegam no escritório contábil, Evelyn, com um monte de cartolina, uns cartãozinhos assim, com um elastiquinho amarelo, e o pessoal tem que ficar lá anotando. Primeiro que a letra é um garrancho, Evelyn. Não dá nem para entender o que o povo escreve. E eles acham que vai ficar assim para sempre. Ele vai pensar que a princesa Isabel, se fosse hoje, ela ia assinar a Lei Áurea com uma pena. Ô, gente, as coisas mudam, né? Então, a gente tem que estudar o que é jornada, o que é horário. Tem que estudar tudo sobre esses capítulos de jornada, intervalo, o cargo de confiança que não registra ponto, o que é horário flexível. São todas as novidades que tem dentro da nossa legislação e faz parte das mudanças que a Alessandra comentou no comecinho da aula. E quando a gente estuda sobre a jornada, Sérgio, existe uma tolerância. Vamos imaginar que a dona Diva, ela trabalha numa empresa, certo? E o horário dela é para entrar às 8. Que horas que eu, patrão, posso deixar ela entrar? 7h30? 7h45? 7h50? Ou a partir de 5 minutos antes, 7h55? Existe uma tolerância na lei que o E-Social não vai considerar aquilo como hora extra, porque é um tempinho que ele tem para chegar, mas não pode ser muito grande isso. Às vezes o empregado vai lá e bate o cartão ponto, ele entra às 8, ele bate 7 horas, 7h15. Não pode, gente, tem lei para isso. O que você acha que é essa tolerância, Sérgio? A letra A, 10 minutos, 5, 15 ou 30? Conta para mim. Difícil, hein? Vai no chute. Letra C. Vai que você está chutando melhor que o Arrascaeta. Rapaz! Aí você faz gol e elimina o Atlético Paranaense ainda, meu. Só no chute mesmo aqui. Não tem problema. Faz parte também, né? Chutar também faz parte. A última, Sérgio, ela tá relacionada ao repouso semanal remunerado. Então, todo empregado tem direito. Gente do céu, tem que contar umas histórias para vocês. Cuidado! Primeiro, a portaria 671, que mudou agora, ela determinou quais são as atividades que pode trabalhar no repouso, tá? Não é todo mundo que pode. E aquelas que têm autorização para trabalhar no repouso, ela tem que dar um outro dia de folga para o empregado. Então, tem que cuidar, sabe, Sérgio? Porque esse outro dia que está dando, quando o empregado trabalha no geral, na atividade geral, a cada 7 semanas, período de 7 semanas, tem que ser no repouso. Para o comércio, em geral, 1 a cada 3 semanas tem que ser no repouso. E para a mulher, 1 a cada 15 dias, tá bom? O povo esquece disso e sai trabalhando 1 por mês no repouso. Cuidado, hein, gente? Agora vai chegar isso tudo no E-Social, eu vou ver. E se tiver errado, eu vou multar em R$ 7.200. Fica esperto, tá bom? Bom, é mal, hein? Se o meu patrão briga comigo, eu sou pago para isso. ou eu faço... É igual o goleiro. O goleiro é mal porque ele pega o gol. Não, ele tem que estragar o futebol, né? Ele tem que pegar as bolas. Pelo menos um dos nossos times tem que pegar, o outro que franca. Então, sobre o repouso, eu queria perguntar assim para vocês. Quando o empregado trabalha no domingo, ele ganha um outro dia de folga e recebe o trabalho em dobro. Então, ele trabalhou no domingo e ele tem outro dia de folga. Aí ele ganha aquele dia em dobro. Para o empregado perder o DSR, ele tem que deixar de cumprir integralmente a sua jornada de trabalho. O comércio, em geral, a folga deve coincidir com o domingo a cada 7 semanas. Então, ele pode trabalhar um dia, ele pode trabalhar o domingo e dar outro dia de folga. Trabalha o domingo e dá outro dia. Aí, ele pode trocar por outro dia, mas a cada 7, tem que ser no domingo. Será que é isso? E as mulheres têm direito a uma folga no domingo por mês. Será que é isso? Eu acho que se vocês prestaram atenção na minha explicação, eu já tinha dado a resposta. Vamos ver o que vocês acharam disso. Sérgio, cadê meu parceiro aí? Se eu prestei atenção, eu acho que é a letra C. A letra C. Entendi. Então, vamos ver. Aí, eu fiz essas perguntas, Sérgio. Olha só que interessante. Eu fiz essas perguntas para quase... Hoje, acho que já tem quase 3.700 pessoas. Só está faltando
a computar a resposta de vocês, que eu não tenho depois que eu vejo isso. A primeira, eu perguntei para 3.700 pessoas, a maioria votou na letra A. 36% na B, ninguém respondeu a C e 9% respondeu a D. Olha, a número 1, a resposta é a letra A. Quando o empregado casa, ele vai deixar de comparecer ao serviço por 3 dias consecutivos. Se ele casou na sexta e sexta foi o primeiro dia, ele vai ser sexta, segunda e terça. A maioria foi na A, gente, não é. A resposta certa não é a A, é a B. Por quê? Porque a lei coloca deixar de comparecer ao serviço. Todo mundo que entende de legislação, ou deveria entender, sabe que quando o empregado cumpriu integralmente a jornada da semana anterior, ele já tem o direito ao domingo, então ele não tem que trabalhar. Então a lei coloca consecutivos. Por quê? Porque é para ser a sexta. Qual é o próximo que ele tem que comparecer? A segunda. Qual é o próximo? A terça. Não é para ser a sexta, uma quinta e a outra lá na Olimpíada de Paris. Não. É deixar de comparecer por 3 dias consecutivos. Mas é deixar de comparecer. São dias que ele tem que ir e, em função do casamento, ele não vai. Então, sexta-feira é o primeiro. Sexta-feira é o primeiro dia. Sábado ele tem que comparecer? Não. Então, não conta. Domingo ele tem que comparecer? Não. Então, não conta. Segunda ele tem que comparecer? Tem. Aí conta. Então, cuida. Tem muita gente que erra e acha que, não, mas a lei, cada um fala uma coisa, é problema de interpretação. Mentira. É problema de alfabetização, é de ler. Porque esse povo fica chamando empregado de funcionário e acha que conhece alguma coisa. Não pode errar isso é coisa simples. Então, aqui, a certa é a B, porque a lei coloca, deixar de comparecer. E o pessoal fica se apegando no consecutivos. O consecutivos é importante? Muito. É para ser seguidos. Para quê? Porque senão ele quer um agora, o outro ano que vem e o outro depois. Não, é consecutivos. Mas são dias que ele tem que comparecer. Mas, professor, o sábado nunca conta? Claro que conta. Se ele tiver que trabalhar no sábado, conta. Agora, se ele não tem que trabalhar no sábado, como é o nosso exemplo, ele não conta. Ok? Professor, o domingo nunca conta? Depende. Se for um cara que abastece posto de gasolina, que trabalha no domingo, o domingo conta. Aí o dia da folga dele, como é repouso, não conta. É tão simples isso. É uma regra desde 1943 que é desse jeito. Até hoje tem gente errando. Aliás, 54% do que respondeu essa pergunta respondeu errado. Olha aquilo que a Alessandra falou, que chato, né? Aí a Alessandra disse, Gilson, é difícil acompanhar as mudanças. Eu digo, eu sei, Ali, mas isso aqui não é mudança. E aí? Olha aqui esse caso, a segunda. Eu também perguntei, né, já computei os votos, né, de palestras anteriores, de 3.000, quase 4.000 pessoas. A maioria falou que a certa é a A, que para o mensalista eu vou dividir por 30. Gente do céu, vocês são malucos? O cara é mensalista, ele não é trintista. Eu tenho que dividir pela quantidade de dias que tem no mês. Mas meu sistema faz errado. Troca essa merda. Se vocês estão usando domínio, sei lá o sistema que vocês usam, não importa qual. Se ele está fazendo errado, pede para o programador arrumar, manda parametrizar, porque está errado. Desde 1943, o artigo 64, parágrafo único da CLT, ele manda dividir pela quantidade de dias. Aí, lá no E-Social, vocês mandam os valores para mim, que eu multo todo mundo. Por quê? Porque o cara tira férias no mês de 31, no mês de 28, os valores que vocês mandam no E-Social está tudo errado. E como eu parametrizei o E-Social para o cumprimento da lei, e vocês não estão cumprindo a lei, vocês mandam errado, eu devolvo com DARF para pagar a multa. E eu não sou mau. É porque vocês têm que aplicar o certo. Então, cuidado. A número 2 é a letra D. Ele é mensalista, ele não é trintista. O exame médico de mudança de função, de retorno à função, preste atenção no que está na norma regulamentadora número 7. Ele coloca mais que 29 dias. Por que eu estou falando isso?
nos últimos meses, Sérgio, eu multei, meu, acho que mais de 600 pessoas, eu acho que só esse mês, que nem acabou ainda, no e-social. Por quê? Porque eles não sabem. Aí a empresa manda, o médico deu um atestado de 30 dias. Então, eles mandam para mim no e-social com um atestado de 30. Quando chega para mim avisando que teve um afastamento de 30, eu fico esperando até o dia 15 do mês seguinte para ver se chega o exame médico de retorno. E não chega. Aí eu entro em contato com a Evelyn e falo assim, Evelyn, sua louca, cadê o atestado? Você fala assim, eu não vou fazer, seu doido. Na lei está escrito que é quando ele fica mais do que 30 dias. E aqui não foi mais que 30, foi exatamente 30. Aí eu respondo, Evelyn, sua doida, você que está louca. Na lei está escrito mais do que 29. 30 já tem que fazer. Então, a resposta certa é a letra C, e o povo nem sabe. Aí a gente fica triste, porque a gente tem que multar e fala, meu, coitado do patrão. O cara bate no peito e fala que é o melhor escritório contábil da cidade, que é gerente de recursos de DP, chefe de DP, e errando, dando esses vacilos. Que feio, né, gente? Como eu falo, só falta fechar a folha dia 25, dar abandono de emprego publicando em jornal e chamando empregado de funcionário. Bom, aí tem que internar mesmo, né? Porque aí não tem conserto, né? O cara tá doido. Cuidado, hein, meninos? Cuidado. Não pode ser assim, não. O nível tá... A gente tem que sempre evoluir, melhorar, tá bom? Pois bem, Sérgio, olha lá número 4 do contrato de experiência. Você precisa entender o que é... 99% não sabe disso. 99% dá vale transporte em dinheiro. Eles fazem tudo... Gente, é tudo errado, gente. Meu Deus, como dá... Eu começo a falar de legislação, dá até raiva. Eu digo, meu, como é que erram tanto isso, né? Será que não teve um mago na vida deles para ensinar direitinho? E acho que o povo não teve. Eles aprenderam na louca, caiu de paraquedas no departamento pessoal e foi aprendendo com os mais antigos, que também não sabem, e achava que estava certo. Eu acho que ninguém ensina errado porque quer. Ele achou que estava certo. Daí ele ensinou errado. Então, aqui, presta atenção. O contrato é de 30 dias, Sérgio. Ele trabalhou 10. O que acontece? Letra A, B, C ou D? Sérgio, quantos votaram na letra A nesse gráfico, Sérgio? 63,6%. Quantos foram na letra B? 9,1%. Quantos na letra C? 27,3%. Quantos na letra D? Ninguém, nenhum louco. Sabe qual é a certa? Eu respondi a letra A. Olha no quadro. Eu estou vendo, 63,6%. Olha agora. Qual é a certa? Nossa! Você acredita que eu não estou fazendo isso para lei? Eu estou falando isso para gestor de DP. E aí os caras votam e não é qualquer um que está começando agora, que está chegando. Eles votam, cara. Ninguém acertou. 3.700 não acertou. Por isso, quando eu sento... A gente senta lá com o Petrobon, senta com a Diva, com a Thelma, com o Paulino, lá do Curitiba, lá da Federação do Paraná. A gente fala, meu, que nível que está esse povo? Sérgio, presta atenção. O seu contrato é de 30, os 15 primeiros dias é de interrupção. Depois que está suspenso, os 15 primeiros dias não tem trabalho, mas tem salário, conta como tempo de serviço. Então, dos 30, ele trabalhou 10, mais os 15 deu 25. Quando o empregado volta, ele trabalha só 5, velho. Se você deixar o cara voltar e trabalhar 20, aquele contrato que era determinado, ele se transforma em indeterminado. Aonde não tinha aviso prévio, ele passa a ter. Aonde não tem a multa do FGTS, passa a ter. Isso é muito sério. Então, a gente precisa aprender direitinho o que é suspensão, o que é interrupção, porque senão as pessoas vão se enrolar. Joia. Aqui, a número 5. Sobre as férias, a gente pode afirmar que quantos votaram na letra A? Sérgio? 63,6%. Opa, é uma boa referência. E na letra B, quantos votaram? 9,1%. Na letra C? 27,3%. Na letra D?
0%. Sabe qual é a certa? Depois da anterior, já nem me arrisco mais. Leia a letra que você está vendo no quadro. Eu respondi a letra A, mas já tenho minhas dúvidas. Então, letra D de novo? A D. Tá errado. Sabe por quê? A critério do empregado, é ele que escolhe, não é o patrão. Elas podem ser fracionadas em até 3 períodos. Um não pode ser menos que 14 e os outros 2 não podem ser menos que 5. Então, a A tem 2 erros. Primeiro, que não é o patrão que decide. E segundo, que não é menos que 10. Um período não pode ser menos que 14 e os outros não podem ser menos que 5. Descarta. Pode iniciar em qualquer dia da semana. Não. Ela tem que ser pelo menos 3 dias antes do domingo e do feriado. Está errado. Sim. Quando o empregado fica doente durante as férias, azar dele. Ele vai descansar lá na UTI, no hospital, internado. Você é mal, hein? Você é muito mal. É a lei. Então, nós temos que contar. E eu acho pouco. Ninguém mandou. O cara... Ô, Sérgio, agora fala para mim. Escolheu mal, né? O empregado é um azarado da pega também, né? Ele tem 12 meses. Ele tem 12 meses para ficar doente, velho. Ele vai ficar doente justamente nas férias. Ele vai descansar lá na UTI. Aí, vamos supor que na data que termina as férias, ele ainda está doente. Aí sim você manda para mim no E-Social, para a Previdência pagar os 15. Você paga os 15 primeiros dias e manda para a Previdência. Mas o aviso é feito depois do 30º dia e não durante as férias. Agora, acerta, o empregado pode sim vender menos que 10 dias. Quer ver, Sérgio? Mesmo você, ó... Sabia, não? Sabe por que pode? Quer ver? Deixa eu te explicar como um mago tem que explicar para o aluno dele. Veja, qual é a finalidade das férias? Descansar. Descansar. Quanto menos eu vendo, mais eu descanso. Sim. Então, se eu quiser vender 10 dias, eu vendo 10 e descanso quanto? 20. Eu posso vender 12 dias? Não. Eu posso vender 5 dias e gozar 25? Eu achava que não. Agora já aprendi que pode. Eu posso não vender nada e gozar os 30, que é esse o objetivo? Sim. Então é isso, cara. As pessoas botam nos grupos... Sérgio, eu vou te contar uma coisa, porque você está se demonstrando receptivo com o bate-papo. Sérgio, quando eu dou palestra, eu viajo aí o Brasil todo pela FENACOM. Quando eu fico esperando avião no aeroporto, eu entro nos grupos para me divertir. Sabe esses grupos, departamento pessoal em ação, grupos de não sei o quê, tudo de conhecer de departamento. Cara, eu não sei o que é pior, Sérgio. A pergunta que o povo faz ou as respostas que eles dão. Cara, é incrível, Sérgio. Hoje parece que ninguém estuda mais, cara. O cérebro vai lá, quando tem dúvida, eles botam no grupo. Na época da Diva, o pessoal tinha dúvida, ia lá ler o boletim da IOB. Ele sentava a bunda lá na cadeira e ia estudar. Se ele não entendesse, ele ligava para consultoria, porque consultor tem que estar lá para saber. Eu fui 22 anos consultor da IOB, eu atendia 100, 102, 97 consultas por dia. Então, é ali que você... Não, hoje o pessoal não sabe, eles jogam no grupo. Quem responde, ele não faz por mal, é o que ele acha, é o que ele sabe. Ele fala, olha, a ideia é essa. Aí a pessoa vai lá, faz do jeito que... Não pode ser assim, Sérgio. Esse vício, a Diva não quer que tenha. É feio, é erro. Você não tem segurança jurídica, entendeu? Então, a gente não quer que os alunos façam isso. Está errado. Olha essa aqui, Sérgio. Ó, do 13º. O cara trabalhou janeiro inteiro, fevereiro inteiro, março inteiro, e no dia 4 de abril ele ficou doente e trouxe um atestado para a empresa. Aí eu perguntei isso para quase 4.000 contadores. Quantos responderam a A? 72,7%. Quantos responderam a B? Ninguém. A C? 18,2%. E a D? 9,1%. A certa é a C. Então, somente 18 acertou. Sabe por quê, Sérgio? Os 15 primeiros dias, ele não é suspensão, é interrupção, porque o cara não trabalha, mas ele recebe o salário. Sim. Então,
Veja, ele trabalhou 15 dias em janeiro? Sim. Trabalhou 15 dias em fevereiro? Sim. Ele se afastou. Que dia que ele se afastou no exemplo, Sérgio? 4. De qual mês? De abril. Ele trabalhou 4 meses? Ele trabalhou 15 dias no mês de abril? Não. Sim. Sim. Por quê? 4 mais os 15 que conta deu 19. E o povo erra e manda isso para mim, Sérgio. Entendi. Eu tenho que multar, velho. Porque se eu não multo, meu patrão fala assim, a gente contratou um tal de mago da CLT, que ganha prêmio aí faz 15 anos como o melhor do Brasil, que tem um monte... Você não viu que o Sérgio está aqui, que o Sérgio está errando? Então, eu multo, não pensa você que eu tenho prazer em multar. Eu aí que multo e fica assim, meu Deus do céu, cara, que dó. Poxa, será que eles não sabem o que é suspensão? O que é interrupção? O que é empregado? O que é funcionário? O que é colaborador? O que é salário? O que é remuneração? O que é rescisão do contrato? O que é extinção do contrato? O que é verba que integra? O que é verba que incorpora? Sérgio, é tudo diferente. Por isso que eu, conversando com a Alessandra no comecinho da aula, a Alê falou assim, Gilson, a gente erra muito porque a lei muda muito. Eu digo, eu sei, meu anjo, mas tem coisas que a gente está estudando aqui que não mudou. E aí? Está faltando o quê? Está faltando empenho? Está faltando estudo? Está faltando tempo para se dedicar para o estudo, para aprender? Porque é tão bom a gente chegar no trabalho e fazer tudo certo, saber que está certo. É ruim você fazer uma coisa sem saber que está certo. Você fica, ai, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que não é? A gente tem que aprender. Você concorda comigo, Sérgio? Eu te dou o direito de discordar. Não? Ninguém é dono da verdade aqui. O que não pode é discutir da lei. Da lei você não pode discutir. Eu concordo. Lei, o problema é que o dia só tem 24 horas, né? É verdade. Olha, cara, eu trabalho com isso há 34 anos. Eu só estou dando um exemplo. Eu não quero que seja referência. Eu não sou exemplo para ninguém. Só estou dando o meu exemplo. Eu estudo, olha, eu tenho vergonha de dizer para você esse negócio que eu sou um mago. Ó, meus fãs, ó, eles dão camiseta de mago, eles dão copinho, ó. Aqui tá na minha mão, tem um copinho aqui, ó, que você não acha que ali na câmera não tá mostrando. Eu ganho presente, o CLC manda, o sindicato, um mago. Eu não sou mago, cara. Sabe qual que é a minha? Eu estudo 15 horas por dia, velho. A CLT, os 922 artigos, eu não sei do que trata. Eu sei decor. Mas sabe por quê? O Gilson é bom pra caramba? Não, cara. Eu vendo informação, sabe, Sérgio? Então, eu tenho que fazer o meu bem feito. Eu sou aqueles virginianos chatos que gostam de tudo perfeito. Esses dias a Diva disse que tinha um erro de digitação no negócio. Eu fiz uma reunião aqui com as meninas, mas eu botei fogo no parquinho aqui. Vocês são analfabetos? Não sabem escrever? Não, mas era 752, era 750, eu digitei errado. Pois confira. A presidente ligou aqui, me deu um puta esporro, porque vocês erraram a digitação. Moçada, trabalhar com a Anitta é difícil. Trabalhar com o Michael Jackson era difícil. Vocês não querem trabalhar com o melhor? Vocês têm que ser o melhor também, porque é o meu nome que está lá fora. Ninguém liga para vocês para dizer do erro de vocês. Então, quando a gente bate no peito, Sérgio, e fala que é o melhor escritório contábil, que eu sou chefe de DP, que eu sou assim, você tem que ser de verdade. Aí, se vira. Se o dia não vai mudar para 24 horas, cara, não dorme, não transa, não come, estuda. Eu sou assim. Aí fica difícil. Mas é melhor, pelo menos você não dormir, não paga multa de 7 mil reais. Tô brincando. Eu estou começando a achar que você é a inteligência artificial do Sindiconte Rio. Moleque, eu sou nada. Eu sou um cara que... Uma vez eu fiz uma palestra, né, assisti uma palestra do Oscar, sabe o Oscar basqueteiro? Ele falou que ele fica puto quando fala que ele é mão santa. Ele fala, que mão santo, caramba! Eu ficava lá 10 horas, 15 horas por dia treinando com a minha minha esposa catando a bola lá para mim, e o cara fala que a mão é santa. Ninguém nasce grande, cara. Como eu falei para você, às vezes vocês me olham e falam, nossa, me vê dando autógrafo nos livros, pererê, parará. Rapaz, eu tenho CLT no banheiro, no carro, na cozinha. Eu estudo. Diva, deixa eu contar uma fofoca para Diva. Diva, teve uma mudança que eu fui aprender lá em Toronto, porque a OIT ia aplicar isso no mundo. Eu fui lá antes de todo mundo para aprender.
Agora chegou aqui no Brasil. Toda empresa que tem mulher ou homem com filho até 2 anos de idade, ela tem que dividir as férias, antecipar férias, ela tem que fazer um escarcéu, um monte de medidas para deixar a mãe perto da criança. Isso é obrigado, Diva. O povo não está nem sabendo. É o assunto mais falado do mundo. Mundo, junto com o LGPD, é o assunto mais falado do mundo. Até uns 4 meses atrás, só perdia para a guerra da Ucrânia. O povo tem gente aqui na nossa sala de aula que eles nem sabem que a mulher a mulher tem esse direito, que o homem tem esse direito a banco de horas especial. Gente, mudou um monte de coisa, que é a proteção à parentalidade. Então, nós temos que bater um baita papo sobre isso. Já me coloca à disposição da Diva para a gente fazer alguns eventos, porque as empregadas, Diva, as empregadas, né, elas já estão descobrindo isso, porque agora o Ratinho fala na televisão, já começou a ficar popular. Daí elas vão atrás do patrão e falam assim, mas é um direito meu, porque o Ratinho falou que eu tenho. E ele sabe e você não sabe. E aí? Fica chato, né? Preste atenção nisso, hein? Parentalidade, vocês vão ouvir muito. LGPD, a Diva está sabendo, conversei já com ela. LGPD, gente, é um outro assunto, proteção de dados. Toda empresa tem que ter um encarregado. A Agência Nacional de Proteção de Dados está multando. A Tokstok, na semana passada, teve uma multa milionária. Por quê? Porque a construtora vendia o apartamento e quem comprou o apartamento, eles pegavam os dados e vendia para a Tokstok vender móvel. Pô, mas os dados são meus. Como é que você sai vendendo meus dados? Isso é crime. Cuidado com que você... O empregado... Olha só, Sérgio, o empregado... Você é escritório, Sérgio? Você trabalha no escritório? Sim. Eu sou teu cliente, tá bom? Sim. Aí, o que eu faço? Eu vou admitir a Diva como empregada. Eu pego os dados da Diva, a Diva deu para mim. Sabe o que eu faço com os dados dela? Eu passo para você registrar. Para você mandar para a pessoa. Cara, eu estou compartilhando os dados. Cadê o documento que autoriza? Não tem. Aí você pega os dados e leva para o Vale Transporte, para a Unimed, para o sindicato. Pode. Os dados não são teus. Então, cuidado com essa 4 letrinhas. LGPD. Eu fui estudar em 2021, lá na Califórnia, na Exim, que é a maior escola de proteção de dados do mundo, e eu sou um DPO que mostra... Mas não é o Gilson pode, o Gilson o Gilson faz. Não, gente, eu vou levar a sério, eu não sei brincar pouco. Se é para proteger dados e saber tudo, pois eu tenho que conhecer a ISO 27001, 27002. Eu não vou estudar em cursinho aqui no Brasil. Eu vou lá onde a coisa nasceu, a GDPR, que é a mãe da LGPD. Eu vou pegar como era a mãe, como era o pai, para ver como que nasceu o filho. Entendeu? Esse assunto vai ser muito importante para vocês. Vamos lá. Sobre o noturno. Eu fiz uma pergunta sobre noturno para vocês. Aí eu falei, quanto ao noturno na área urbana, a gente pode afirmar A, B, C, D. A maioria, aqui está por cor, tá? A maioria votou na última, na D. Ó, o verde aqui embaixo. Ó. O azul, que é a A, está aqui em cima. 9,1% votou na A. 18% votou na B, que o noturno começa às 23, igual a Amanda. E 36% votou na C, que é a laranja. Qual você votou na C, né, Sérgio, eu acho? Eu votei na letra D de dado. D de dado, isso. Eu achei que você falou 2, né? Você falou, ó, a hora é mais curta, mas eu acho que é a D. Acho que foi isso mesmo. Sabe qual que é certa? Mas aqui a maioria acertou. Não. 9% acertou. Não sabia. Vamos lá explicar. Por que não é a B? Porque o noturno não começa às 23, é às 22. É das 22 às 5. Sim. Por que não é a C? Porque a hora não tem 52 minutos e meia, ela tem 52 minutos e 30 segundos, e não 50 segundos. Sim. Por que não é a D? Porque a D está errada. Se o empregado trabalha a noite inteira acordado e ele passa das 5 da manhã, tem que pagar noturno até a hora que ele sai, Sérgio. Não sabia. Quer ver como falta pensar? Só raciocina comigo, Sérgio. Sim. Até as 5 é difícil trabalhar, não é? É.
você vara a noite acordado e continua depois das 5. O que mudou? Então, quer dizer, o relógio deu 5 horas da manhã, o empregado fala assim, gente, eu estava tão cansado, com sono de ficar até as 5, basta o relógio dar 5 horas, até parece que eu dormi. Não, Sérgio. O artigo 73, parágrafo 5º da CLT, ele determina que o noturno, quando o empregado entra de noite e passa das 5, é para pagar noturno até a hora que ele sai. É lei. Não sou eu que estou dizendo. É tudo Cumpra-se a lei. Por isso que a gente, sabe, quando eu dou aula, eu tenho um curso meu que é de formação de gestor de DP. É um curso que eu fico 5 meses lá estudando com ele, sabe? Com aula 2 vezes por semana, tal, né? Aí eu falo, gente, para vocês serem um bom gestor, vocês têm que conhecer a lei. Por quê? Porque não é mais matar a cobra e mostrar o pau. O Sérgio não quer ver pau de ninguém. É para matar a cobra e mostrar a cobra morta. Isso. Cadê a cobra? Agora, para saber isso, tem que conhecer a lei. E as pessoas batem no peito, Sérgio, e falam, eu sou o melhor escritório, eu sou advogado. É advogado, caramba, é aqueles advogados de placa amarela, que atua na área civil, penal, faz divórcio. Aí você vai fazer uma área trabalhista, uma ação trabalhista, a petição dele já está pronta no computador, ele só muda o nome do reclamante do reclamado, sabe? Isso aí não é um advogado que a gente admira. Isso é picareta, enrolador, sabe? Nossa, gente, eu sou advogado, eu tenho mestrado, doutorado. Eu nem falo que eu sou advogado, por quê? Porque isso não importa. O que importa é o conhecimento que vocês têm. Eu bato na tecla e falo assim, não importa os títulos que eu tenho, o que importa é que eu estudo do mesmo jeito, igual como se eu não tivesse nenhum título. Porque não adianta você ter carteira de habilitação, não sabe dirigir, o que adianta? Certo. Sobre a estabilidade no emprego. Eu falei sobre estabilidade, letra A, B, C ou D, que eu posso afirmar que a gestante só pode... Então, vamos lá. A primeira, a letra A, é o azul. Quantos votaram na letra A, Serginho? 36,4%. E na letra B, que é a verde? Peraí. Não. Letra B é vermelho. É vermelha, Sérgio, perdão. 18,2%. E a letra que é a amarela é a C. Então, a verde é a D. Então, a azul é a C. Hã? Perdão. A C é amarela. Amarela, Só que aí, ninguém. 1, 2, 3. Ninguém. E na última, na verde... É a verde, 45,5%. Serginho do céu, olha lá, somente 18% acertou. Aqui mesmo na sala, teve gente que falou que a gestante só podia ser dispensada 30 dias após o retorno. Mentira, Sérgio. É 5 meses após o parto, não tem nada a ver com o retorno. Não importa quando ela retorna, o que importa é quando foi o parto. Então, se você liga para o Gilson, para a IOB, liga lá e fala, Gilson, a minha gestante voltou tal dia. Quando que eu posso mandar embora? Eu digo, me importa. Me diga quando foi o parto. Não, o parto eu não sei, mas ela voltou a semana passada, quarta-feira. Quando que eu posso? Eu digo, não é a volta! É o parto, caçamba! Ô povo esquisito! Então, cuida, tá? Você sabe o que é parto? Você sabe o que é parto? Sei, eu já passei por um. Me explica melhor isso. Quando eu nasci. Verdade! Eu já estava pensando com essa história de... Não. Eu tenho 2 filhos, eu vi meus 2 filhos nascerem. Mas deixa eu te falar, deixa eu te fazer uma pergunta. Os sindicatos, nos acordos coletivos, eles têm mexido nisso constantemente, né? Normalmente ampliando isso, né? Só que nesse caso ele não está ampliando. É bom que você toca nesse assunto. Ô, Sérgio, eu faço um trabalho como consultor do FEAAC, da federação. Cara, eu corrijo convenção do Brasil todo. Sérgio, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Eu não estou falando de todos os sindicatos. Por favor. Sim, é que eu estou muito à vontade com você e é como se eu tivesse com a tua mulher, teus filhos, tomando um guaraná num boteco, batendo papo. Sim. Sérgio, tem cada sindicato por aí que quando eu vou na televisão e meto a boca, eles falam que eu sou arrogante, que eu sou metido. Eu falo, e vocês são burros, vocês são um bando de pinguço que não sabe o que está fazendo. Sabe por quê? Eles colocam assim na convenção. A estabilidade da gestante é 30 dias após o retorno. Cara,
isso aí prejudica a empregada, porque dependendo da data do parto, isso aí é prejudicial. Eu vejo, você mesma não me deixa mentir. Eu já vi convenção escrito assim: a primeira hora extra é pago assim, a segunda hora extra é 70 e a terceira, já viu isso em convenção? Não. De quantas horas, ele coloca que tem percentuais diferentes para até 2 horas, 3 horas. Quantas horas extra pode fazer por dia? 2, né? 2. E terceira é essa? Verdade. Eu poderia parar o curso, juro por Deus, cara, eu poderia parar o curso agora e ficar uma semana com você só levantando erros que eu vejo em convenção coletiva. Imagino. De vale transporte em dinheiro, de biênio errado, mandar a cesta básica e dizer que ela não incorpora no salário, mas eles não falam que tem que ser escrito pelo PAT. Cara, é absurdo. Aí o povo, como não conhece a lei, eles leem a convenção e acham que vale. Eu vou te dar uma dica, Sérgio. Teve uma mudança na legislação trabalhista e foi acrescentado na CLT o artigo 611-A e o artigo 611-B. Esses dois artigos, Jesus do céu, é importantíssimo. É mais importante do que você saber o endereço da tua casa, filho. Ele é muito importante, porque o sindicato só pode negociar as regras que estão lá naquele artigo 611-A. Porque se ele negociar algum assunto do 611-B, ele é nulo. Então, o sindicato não pode exigir pagamento de contribuição se o empregado não der por escrito. Não é assim, a gente cobra e quem não quer, fala que não quer e põe... Não é assim. É o contrário. É isso que está escrito na lei. Só que o pessoal vai lá, cobra porque precisa, acabou a sindical. A sindical vai voltar. Eu já escrevi sobre isso. O meu chefe mandou, eu achei esquisito, mas não sou eu que decido. Quem decide são os governos, o governo, o presidente. Eu só sou pago para redigir, porque eu sou formado em letras, dizem que eu escrevo bem e tal. A contribuição agora vai ser 2 vezes por ano, né? Nossa. Tá, com a sindical. Mas aí... mas é novidade isso para você? Infelizmente, não. Então, não vamos nem entrar no mérito de Hélio, ou de Boi, ou de Lula. Não é isso que a gente está aqui. Mas se entrar a Rita Cadillac para ser presidente do Brasil, é lógico que ela vai fazer um monte de coisa pornô lá, é o que ela entende. Aí entra o Bolsonaro, faz um monte de coisa que ele entende. Entra o Lula, faz um monte de coisa que ele entende. Entra o Sérgio, vai fazer... Cada um faz o que ele sabe. Então, já era previsível, né? Então, o pessoal fica reclamando, nossa, agora vai ser assim? Por que não... Bom, já que ia voltar, por que não volta uma? Porque ficou um tempão sem. E o dinheiro? E a luz elétrica que eles estão atrasados? Tem que justificar o negócio. Entendeu? Então, para mim, não é novidade nenhuma. Mas eu também, como eu disse, eu não quero entrar no mérito. A minha função aqui a lei foi publicada no Diário Oficial, vamos estudar a lei, vamos ensinar a lei. Agora, se ela é justa ou se ela não é, isso não é problema da gente, né? Então, meu momento de falar isso é na hora de votar. Se eu votei errado ou votei certo, não sei, não quero entrar no mérito, mas aí é isso. Não vamos, a nossa aqui, negócio é lei. Então, nesse caso aqui, a certa é a letra B. Nessa daqui, a certa, 1, 2, 3, 4, vamos ver a votação, ó. A maioria votou em 10 minutos. Isso. É o azul. Não está errado. A certa é 5 minutos, que está lá no artigo 58 da CLT. Então, não é... o sindicato pode mudar para 10? Não pode. Por que não pode? Porque se o empregado bate 10 para as 8, ele já tem hora extra. Porque a lei manda 5. Então, se o sindicato aumentar essa tolerância, está prejudicando o empregado. Você concorda? Concordo. Você está tirando os minutos extras que a lei manda pagar. E o sindicato não sabe. Tem gente que fala, mas está na convenção, tem que seguir. Nossa, que coisa feia achar isso, né? É pessoa que não tem a menor noção jurídica. A convenção ela tem força de lei quando ela beneficia o empregado. É aí que entra o negócio. Para saber se ela beneficia ou se ela prejudica, tem que ter muito conhecimento. E, às vezes, as pessoas, nem todo mundo tem, sabe, Sérgio? Então, é complicado. Oi, meu anjo. Posso interromper um pouquinho e perguntar uma coisa? Claro. Você pode anotar, então, só deixa eu combinar assim, ó. Só falta uma. Eu posso falar da 10, e daí eu corrijo a 10, e daí a gente abre para dúvida? Pode ser? Combinado. Tá bom. Obrigada. Aguenta aí, só um minutinho.
A 10 é sobre o repouso. A certa, gente, é a letra A. Quando o empregado trabalha no repouso e ele tem outro dia de folga, ele ganha... Não, peraí, aqui está errado. Aqui, ó. Então, é assim, ó. Quando o empregado... Quanto ao repouso, eu posso afirmar... Então, aqui é a errada, tá bom? Não é a certa. Qual que está errada? Então, a segunda está certa. O empregado perder o repouso... Peraí, deixa eu ver aqui. Quanto ao repouso semanal remunerado, o correto é afirmar que... então, peraí, então é correto. Desculpa, é que eu tenho vários testes desse, e tem um deles que a última era para informar qual é a errada. Mas aqui é para a correta. Peraí. Quando o empregado trabalha no domingo, ele ganha outro dia de folga. Ou recebe o trabalho em dobro. É isso aqui que é o certo. Então, quando o empregado trabalha no domingo, ele ganha outro dia de folga ou ganha dobrado. É a súmula 146 do TST. Então, essa é a certa. A B, deixa eu ver por que está errada. Para o empregado perder o direito ao repouso, ele tem que deixar de cumprir integralmente. Esse está errado. Entendeu? Ele perde o repouso. Mas ele só perde o repouso quando ele não cumpre integralmente a jornada. Ok? Então, vamos supor que a jornada dele é de 44 horas. Se ele trabalhou 43,50, ele não cumpriu integralmente. Então, ele vai perder. No comércio, em geral, a folga deve coincidir com o domingo a cada período de 7 semanas. Está errado. No comércio, é a cada 4 semanas. Então, para a mulher, é a cada 15 dias, que é a letra D. Está errada a D. A certa é a cada 15. Na letra C, a cada 7 semanas, é para o geral. Comércio, não. Comércio, no geral, é a cada 3 semanas, o repouso tem que ser no domingo. E para as outras indústrias, qualquer outra que não seja comércio no geral, aí é a cada 7 semanas. Aí o nosso gabarito ficou assim, ó. Cadê a Evelyn? Evelyn, me ajuda? Oi, Gilson, pode dizer. Ó, 1B, 2D, 3C, 4D, 5D, 6C, 7A. O pessoal foi mais ou menos. Dá para... O que você avalia? Não precisa, dá uma geral só. Só para a gente ter uma prévia. Não precisa corrigir a prova, não. Eu, pelo que eu vi das respostas que você falou, eu acho que teve uns que dá um meio a meio aí, né? Tem gente, o Sérgio errou algumas, a presidente errou algumas outras. Eu errei várias. Então, acho que é só para a gente ter uma prévia. Mas a ideia não é nem fazer isso. Eu errei, eu acertei. Não é essa a ideia. A ideia é a gente pensar assim, poxa, é muito cheio de detalhe a lei, né, Sérgio? Verdade, é verdade. E a gente tem que escolher essa área para trabalhar, para atuar, ou para prestar serviço nessa área, a gente tem que se dedicar ali e saber tudo. Senão, fica difícil. O cliente espera que ele esteja tudo. Porque, às vezes, é o cliente que quer fazer errado. Aí, beleza. Por exemplo, eu chego para o Sérgio e falo, eu sou cliente, e falo, Sérgio, eu quero fazer isso. O Sérgio fala, isso não pode. Não, mas a empresa é minha, eu quero passar em sinal vermelho. Eu sei que não pode, mas eu quero passar. O Sérgio faz o quê? Bom, assina esse documento aqui, que a responsabilidade é tua, e a gente faz do jeito que você quer. Porque o Sérgio, gente, se liga, o Sérgio, ele é um prestador de serviço. Se eu chego no salão e falo que eu quero cortar o cabelo e quero pintar de azul, o cabeleireiro não tem que discutir comigo. Eu estou pagando, ele vai pintar meu cabelo de azul, porque o cabelo é meu e o dinheiro é meu. Se o cliente quer fazer errado, o Sérgio vai fazer errado, porque o cliente está mandando. O problema é que na contabilidade, o cliente quer fazer errado porque ele quer. Depois vem a multa, ele vai falar para o contador. O que significa isso? Significa que você fez errado? Lembra que você falou para mim? Não lembro. Então, tá aqui escrito. Ó. Então, se ele quer fazer alguma coisa errada, anota, assina. O problema é que vocês fazem as coisas errado e nem sabem que está errado, às vezes, né, Sérgio? É verdade. Aí a gente fica triste. Mas, vamos abrir para as perguntas. Quem que me chamou aquela hora que eu disse que era eu? Ô, Gilson, me tira uma dúvida. Na questão 8, que falava sobre... Deixa eu até pegar aqui para poder falar certinho. Ó. Tinha uma questão... Isso. Aí tá assim, na D, se o empregador quiser dispensar o empregado estável, ele pode referente. De jeito nenhum, nem abre a boca. Se você falar isso, eu vou em Araraquara bater em você. Estabilidade
Sabe o que significa estabilidade? Garantia de emprego e de salário. Então, essa história que esses mané, esse desavisado, essa gente feia, eles acham assim, ai, paga e manda embora, o empregado perde a reintegração. Não pode. O único caso que você pode pagar e tirar o empregado estável é quando tem extinção do estabelecimento. Eu tenho uma empresa, vou fechar e não tem matriz e filial. Eu não sou obrigado a ficar com cara se eu estou tendo prejuízo, tenho que pagar condomínio, não tem cliente. Ai, tá dando um barulho danado. O que está acontecendo, Evelyn? Vê se melhorou. Acho que é o dela, né? É a Josi mesmo, é. Josi, bloqueia aí um pouquinho, Josi, senão a gente não consegue ficar alto. Ou diminui aí o valor. Então, Josi, tem muitos contadores, muita gente que acha que a D está certa. Ai, se pagar, pode. Digo, mas quem te falou isso? Ai, o jurídico, troca o jurídico. Ai, o professor, troca de escola. Ai, foi o Sérgio, troca de escritório. Isso é a coisa mais absurda do mundo, porque a pessoa não sabe o que é estabilidade. O artigo 10, inciso 2, letra B, das disposições constitucionais transitórias, ele deixa bem claro que estabilidade é garantia de emprego e de salário. Não é só pagar e poder mandar embora. O único caso que você pode pagar e mandar embora, como eu já falei, é a extinção de estabelecimento único. Nossa, que barulho. Mas diga lá, Josi, o que você quer complementar? Fique à vontade. Está errado, não pode, a D está errada. É que aconteceu uma situação parecida. E eu ia entrar. Está errado. Você não pode pagar e mandar embora. Ele não estava estável, ele estava afastado, o empregado. É outra coisa, não tem nada a ver com a D. Então, é que eu não vi que ele estava ali que era estável, mas eu pensava que afastado era a mesma coisa. Não, quando ele está com o contrato suspenso, ele está afastado por que motivo? Afastado por problemas mentais. E fazia tipo. Então é doença. Por mais de um ano afastado. E a empresa. Por que motivo? O tempo não me importa. Para eu dar a resposta como jurídico, como Marco, eu preciso saber qual é o motivo do afastamento. Era problema mental, psicológico. Então me responde o que é problema mental. Você tem que aprender isso. O que é? É doença, né? Ou é acidente de trabalho? Ele ficou louco por causa do patrão ou ele ficou louco porque ele é louco? É acidente de trabalho ou doença? Doença. Quando o empregado está doente, o contrato dele fica suspenso. E a instrução normativa número 15 de 2010, ela proíbe que você dê aviso prévio durante o contrato de suspenso. É lei. Não tem nada a ver com a número 8. A tua pergunta é uma consulta de outro assunto. Tipo assim, Gilson, o empregado está afastado por invalidez. O empregado está preso. O empregado, eu posso demitir? Não, porque o contrato está suspenso e você não pode fazer a dispensa dele sem justa causa. Ele pode pedir, mas você não pode tirar. Isso é regra. Entendeu? Entendi. A empresa, na verdade, ela estava sendo extinta. Era a única pessoa que estava se mantendo, os outros empregados já tinham sido dispensados. Quando a empresa é extinta, pode ou não? Aí pode, né? Era aí isso. Pode. Então tá bom. Perfeito. Então, beleza. Então, somente pode ser feito tanto estável ou de contrato suspenso quando for extinção de estabelecimento único. Eu quero fechar minha empresa e a Evelyn está afastada. Fica aí pagando condomínio aí do shopping, da tua loja, sem vender nada, porque eu não posso demitir a Evelyn. Que absurdo. Eu acho que pode. Então, nesse caso, quando é extinção de estabelecimento único, é mole-mole. Mais alguma pergunta? Oi, Evelyn. Tem duas perguntas no chat, uma do Sérgio Giglio e a outra da Alessandra Meirelles. Nenhuma eu não vou responder. Manda falar comigo. É aqui, ó, tete a tete. Cadê a Alessandra? A Alessandra não era minha amiga até agora? Agora já está mandando um recadinho por escrito? Mas você não quer falar comigo, sua feiosa? É que eu tô na condução. Gilson, me tira uma dúvida, por gentileza. Claro, meu anjo. No caso de empregado, a gente tem a pessoa que alega ter fobia de fazer exame periódico e comprova mediante o CID, né, um atestado. Como que fica essa situação perante a UES Social? Não tem jeito. Você vai se documentar, Eu acho que isso aí não existe, tá? Eu que faço isso lá em Brasília, para mim não existe. Então, ele tem que parar de trabalhar e ir lá tratar. Esse negócio de, eu tenho fobia, está escrito... Que CID? Não existe CID de fobia de exame, gente. Ele pode ter fobia por outros motivos, mas
medo de exame. Esquisito, né? Mas, enfim, a multa do E-Social eu vou te mandar do mesmo jeito. Aí você vai fazer o quê? Vai tentar justificar para a gente que o empregado não foi fazer porque ele tem isso ou tem aquilo, e boa sorte na tua discussão com o E-Social. Aí, se o meu chefe entender que aquele documento que se apresentou realmente ele tem que ser levado em consideração, que eu acho pouco provável. Alguém teve fobia de exame, gente. Eu tinha fobia de dentista e nem por isso eu deixei de ir. Eu acho esquisito, mas eu te entendo. Eu entendi tua pergunta, acho interessante a pergunta. Aí você não tem como eu falar para você, não faz exame que você está segura, tá? Caramba, se você não mandar no prazo, eu vou te multar. Aí você entra com recurso e mostra para o governo o problema que você tem daquele cara. Quando for assim, nem admite essas coisas, isso é encrenca. É casar com uma mulher ou com um homem que apronta. Você vai manter uma relação com uma pessoa problemática, né? Então, ele sabe que ele tem fobia, mas fala assim, eu tenho que fazer o exame, porque é uma condição para o trabalho. Entendeu? É verdade. É complicado. Aí, como é que eu, de fora, vou chegar para você e falar assim, não, como ele está dizendo que tem fobia, você não faz. A multa vai chegar do mesmo jeito. Aí, o que é que você faz? Vai lá e justifica. Eu não sei se você vai conseguir. Tipo assim, eu roubei porque eu estava com fome. Eu não sei se isso vai justificar. Você tenta. Eu acho que meu chefe não vai engolir isso. Entendi. Tá bom, Gilson. Obrigadão. Tchau. Imagina. Cadê o Sérgio Giglio? Que eu chamei ele para falar comigo, ele não quis. E aí agora ele falou que está sem microfone, Gilson. Que pena, Sérgio. Não tem problema, eu vou responder. Depois, nas próximas, Sérgio, fala com a gente aí, pô. Eu gosto de bater papo com vocês. O que ele perguntou, Evelyn? Lê para mim. E quando a empresa não paga o INSS do funcionário? E quando não deposita o FGTS, como fica? Como fica o quê? Eu tenho que saber a pergunta. Ele só me contou, a empresa não depositou o fundo e nem pagou a previdência. Mas como fica o quê? Está em débito. Eu preciso saber mais. Qual é a pergunta dele? Como fica o quê? Como fica a casa dele, o carro? Como fica... Está muito abrangente. Eu sei o que ele quer saber, mas eu vou deixar ele perguntar. Eu não sei o que ele quer. Tipo assim, o cara errou o chute. Ok, o que ele quer saber? Sérgio, põe lá no chat para ela. Por isso que eu gosto de bater papo com vocês, para eu entender qual é a pergunta. A empresa não depositou para a Previdência. Ok. Não depositou o fundo. Ok. Como fica? Como fica o quê? Eu estou enrolando para você escrever lá no chat, tá, Sérgio? Porque aí a Evelyn lê para a gente. Eu estou dando uma enrolada aí. Bom, enquanto a Evelyn vai, gente, cuidado, tá? O INSS ele é obrigatório, tá bom? Vem descontado do meu salário, então a empresa desconta e recolhe. Se eu entrar com pedido de benefício, a Previdência vai ver que eu sofri o desconto normal do meu salário. A empresa pegou isso e não passou para a Previdência, porque o dinheiro não é da empresa, é da Previdência. Isso é crime, é apropriação indébita. A Previdência vai cobrar da empresa, claro, porque eu paguei. Eu paguei para a Evelyn, a Evelyn não passou o dinheiro para o dono. Então, ela está roubando a Previdência, a empresa. Então, ela está cometendo um crime, mas a Previdência ela não vai prejudicar o meu benefício. A Previdência vai pagar, mas ela vai cobrar até a alma da empresa. Porque ela sabe, você entendeu, Evelyn? Eu descontei de você e não repassei para a pessoa. Isso é roubo, né? E quanto ao fundo de garantia, a empresa é obrigada a depositar. Agora, com o FGTS digital, que vocês vão ter mais conhecimento e na hora certa, a empresa que não pagar, não depositou o fundo em um mês, Evelyn, um mês, venceu no dia 7, não quero falar com você, Evelyn, eu quero falar com o Sérgio. O Sérgio é mais parceiro para isso. Não, Sérgio, eu gosto mais da Evelyn, a voz dela é muito mais melodiosa e bonita do que a minha. Eu também acho, mas aqui como você trabalha na área, você vai ficar surpreso, eu quero ver a tua reação, porque a Evelyn ela não é dessa área. Sérgio, deixa eu te contar uma coisa. Diga. Quando vence o fundo de garantia, Sérgio? Dia 7. Se no dia 8 você não depositou o fundo, agora com o critério digital, eu já vou saber que você não depositou o fundo, correto? Parece que sim. Não, é assim. Eu estou afirmando para você que é. Então, Sim. nesse caso, a empresa está proibida de pagar prolabore, distribuição de lucros e qualquer valores para os seus sócios, dividendos para os seus sócios ou diretores. Bom, vamos supor, é justo, você não tem dinheiro para pagar o FGTS, está andando de caminhonete? Você é doido?
Sem dúvida. Agora, vamos imaginar, isso aí significa mora com o FGTS. Vamos falar em mora quanto mais, quando você fica mais de 3 competências. Além de não poder fazer tudo isso que eu já falei, você é desenquadrado do Simples naquele ano. Naquele exercício, a Previdência automaticamente te desenquadra, a Receita automaticamente desenquadra do Simples. Você vai ter que recolher tudo em atraso, como se você fosse uma empresa normal, e no exercício seguinte, o apontador tem que pedir o enquadramento de novo. Caramba. Ele respondeu aí, Evelyn? Ah, cara, é certo, né, Sérgio? Porra, velho. Tem situações, Gilson, que às vezes, eu sou um dos sócios do escritório, às vezes a gente fica numa situação bem complicada. Não é porque às vezes você não queira, às vezes não tem. 3 meses, se você não eu tem, acho você não muito... pode pagar. Se você não tem, não pode também pagar por prolabore. Não, sem dúvida, não discordo disso. Não pode pagar prolabore de jeito nenhum. Primeiro, a gente paga as obrigações com os empregados, trabalhistas, etc. Mas, às vezes, acontece casos que você não recebe dos clientes e não tem dinheiro suficiente para pagar tudo. E aí, em 3 meses, você é desenquadrado do Simples. Olha, é uma paulada. É uma paulada. Aí eu escrevi desse jeito porque meu chefe que você votou, o povo porque quem faz isso é o presidente, que ele tem um ministro dele e o ministro que manda em mim. Então, só chegaram para mim e falaram, escreva da melhor forma isso. Eu fui lá e escrevi. Certo. Aí a hora que eu li, eu falei assim, caramba, o Sérgio não vai gostar, isso tá esquisito. Eu digo, bom, não é da minha conta, né? Eu vou fazer o meu trabalho e o povo que vai lá e discute com os outros. Então, infelizmente, eles acham que é assim. Porque o empregado está sendo prejudicado, ainda mais agora que tem saque e tal, do aniversário, para ele reparar, o dinheiro não está lá, aí quando você tem problema, o cara também não come. Tem todas umas histórias ali por trás. Sim, mas sim. é esse rigor, né, cara? Se não for rigoroso, poxa, você percebe. É que a gente tem em mente, sabe, Serginho, que muita gente, acontece essas coisas que você está falando, mas muita gente não é por isso, cara. Bota foto, eu vejo um monte de cliente que está lá sem depositar o fundo e está lá tomando champanhe, tirando foto em Campos do Jordão. É verdade. Aí aqueles que fazem tudo certinho e não tem porque realmente está sem grana, ele acaba pagando pelo outro, né? Que tem, mas é aquela historinha desde quando você era pequeno. A professora fala assim, tá bagunçando, então eu vou dar prova agora. Mas eu não estava, o problema é teu. A maioria estava bagunçando, vai ser para todo mundo. Aí paga o santo pelo pecador. É triste isso, né? Mas é uma coisa que não tem como ser diferente, né, cara? É fogo isso, né? E é isso. Mais alguma? Evelyn, tem mais alguém aí perguntando? Sim, é porque a internet dele tinha caído. Qual é a responsabilidade da empresa quando não recolhe o INSS e o FGTS? O DP não seria responsável pelos recolhimentos do funcionário? O DP não é responsável? Peraí, ele está falando da empresa que é o... É que tem que bater papo, sabe? Ele é do escritório... A primeira pergunta é essa, então. A empresa que ele está falando, qual a responsabilidade da empresa quando não recolhe o INSS e o FGTS? Total, porque a lei 8.212, ela determina que é a empresa que tem que reter e recolher. Não é o empregado que pega o salário dele, separa a previdência e vai lá no banco pagar. É a empresa que desconta, o sindicato que desconta do teu salário. Não é, Evelyn? Por quê? Porque a lei manda a empresa recolher, descontar, fazer a retenção e recolher. Como eu já disse, como eu estava explicando, é a empresa que vai ser cobrada. O empregado vai chegar e falar assim, aqui está meu olerite. 5 mil menos tanto, eu ganhei só tanto. Esse valor da Previdência, a empresa descontou de mim, não entrou no meu bolso. Vai lá e cobra dela. De quem é a obrigação de recolher? A lei determina que é a empresa. Então é isso. Seu Sérgio, foi respondido? Enquanto ele responde, alguém tem mais alguma dúvida? Não? Gente, por enquanto não. Deixa eu dar um recadinho, então. Posso dar um recadinho, Evelyn, rapidinho? Rápido, pode? À vontade. Gente, a Evelyn, ela está divulgando um curso de formação de gestor de DP. Começa no dia 22 de agosto.
Então, vai ter aula toda terça e quinta à noite, aula online, igual a gente está falando aqui, só que aí explicando a lei e tal, com slides, tudo, né? Uma aula, agora que é um bate-papo, né? Eu vou ensinar tudo para vocês. São quase 6 meses de aula, ele vai começar agora e termina só em dezembro. Nas épocas de fechamento de folha, né, dos dias de folha, a gente não tem aula, porque eu sei que vocês ficam meio desgastados e tal, e é o melhor curso de prática trabalhista que foi falado pela FENACOM do Brasil. Eu sou o professor e vai começar no dia 22 de agosto. A Evelyn tem todas as informações, e se ela não tiver, ela entra em contato com a gente vai passar para ela, mas ela vai ter todas as informações. Eu gostaria muito de treinar vocês para ser um baita gestor de DP e tenha segurança jurídica no que vocês estão fazendo. Então, a gente estuda, faz cálculos trabalhistas, faz auditoria trabalhista, é tudo voltado para o departamento, é muito mais do que uma pós-graduação em Direito do Trabalho. Aquelas assuntos que vocês não aprendem no curso de Direito, não aprendem no curso de Contabilidade, não aprendem em curso de Recursos Humanos, nós vamos fazer folha, rescisão, tudo. É um espetáculo. Então, depois vocês entram em contato com a Evelyn, né? Para poder fazer a matrícula, inscrição, tem mais informações, né? Eu acho que divide no Pix também até 5 vezes, tal. E sejam bem-vindos. Nós temos uma turma já rolando de segunda e quarta, agora vai ter uma outra turma, foi um sucesso. A turma é muito legal. E agora vai ter a turma de agosto, a segunda turma. Se alguém tiver interesse, a Evelyn está ali para isso. E para nos ajudar, né, Evelyn? Sim, sim. Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco, lá do sindicato. Ou falar comigo ou com a Amanda. Ok, então eu falei Evelyn, mas eu esqueci. Amanda também. Bom, gente, se vocês não têm mais dúvidas, eu espero que vocês tenham gostado, que a gente bateu um papo, passou super rápido, né? Porque a gente vai brincando, interagindo, batendo papo, não fica aqueles cursos maçantes que eu fico no mesmo tom de voz, eu dou uns gritos, eu bato aqui, eu brinco, eu chamo a atenção, dou umas broncas, mas é para ter igual um curso presencial. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês conheçam mais do Mago, né? Entra lá no Instagram, Dr. Gilson Gonçalves, e se aproxima da gente, se aproxima do sindicato, da Evelyn, da Amanda, da Diva, porque a gente tem um monte de coisa legal para vocês sobre cursos, e a gente está aí para isso, para dividir o conhecimento da gente e estudar todo mundo junto, porque nunca ninguém sabe tudo. A gente tem que estudar cada vez mais. Amanda, você que é a anfitriã, você faz o encerramento. Aí vocês podem abrir a câmera de vocês rapidinho, só para tirar uma foto, para registrar esse momento. Para 1, 2, 3 e já, tá? Para todo mundo respirar, se ajeitar, ficar uma foto bonita com o Gilson e aí, com todos. Vamos botar a camisa do Mago, assim, para ficar... Vou contar. Está bem de acordo, né? Até o fundo, ó. O fundo tem uma porção. Mas a maga maior está aí do outro lado, a nossa diva. Estamos todos juntos aqui, apreciando e aprendendo, que é o mais importante para fazer bem feito e ser aquele profissional que o mercado precisa. É isso que a gente quer e é para isso que a gente trabalha, né? Diva, vaga para emprego? Tem. Você acredita? O que está faltando é pessoas capacitadas, Diva. Eu juro para você que é assim. Certamente. Pessoas capacitadas, porque às vezes as empresas pagam essas multas que todos nós sabemos e se decepcionam um pouco com a qualidade das pessoas, né, que estão envolvidas, principalmente no departamento pessoal. Daí a importância da gente estar incentivando, né, esse primeiro momento de um bate-papo e depois que possamos todos fazer esse curso e especializar e ter garantia de trabalho que o mercado tem. Os donos de escritório, geralmente das empresas, né, de RH também, solicitando, e a gente não tem pessoas para indicar com capacidade técnica e conhecimento atualizado pelo ex-social, não é? Então, Evelyn, foi muito boa, obrigada, viu, por estar conosco, e a todos que estão presentes aqui também, divulguem e estejamos sempre juntos, porque a qualidade
profissional da contabilidade é o que nós queremos no mercado, sempre melhor para todos, né? Ganhando bem, ganhando bem. Alessandra, sua linda, adorei conhecer você, viu? Beijo, sua carioca. Também, Gilson. Beijo, fica com Deus. Você também, sua linda. Cadê as fotos? Tiraram? Josi, beijo. Vou contar. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Obrigada, pessoal. Valeu. Obrigada a todos. Beijo, até a próxima, se Deus Tchau, quiser. tchau. Obrigado, Valeu. Gilson. Valeu, Sérgio. Prazer te conhecer, Sérgio. Prazer. Tudo de Obrigado bom. por participar comigo. Você foi Até a fundamental. próxima.